Este é o podcast da Coach ID. Apresentamos os desafios emocionais da alta performance, figuras do futebol nacional e internacional, à conversa com o coach André Rosa. Bem-vindos a mais um episódio Coach ID Podcast, o podcast onde falamos sobre os desafios mentais na alta performance. Hoje temos connosco um convidado internacional, treinador dos sub-20 do Fluminense, foi também coordenador de formação no clube a partir de 2017 e eu estou a falar de Guilherme Oliveira. Guilherme, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por teres aceito o convite para estares aqui hoje connosco a partilhar a tua experiência e para falarmos um pouco sobre os desafios mentais da alta performance. A minha primeira pergunta para ti, Guilherme, tem a ver com, tendo em conta que tu trabalhas na parte da formação, não é? Tu trabalhas com homens, adolescentes, homens, não é? Quais é que são os desafios que tu tens enquanto treinador? Bom, antes de mais nada, é um grande prazer estar aqui, né, compartilhando a minha vivência e, com isso, também trocando algumas ideias, o que eu acredito ser muito importante, até por serem contextos diferentes, né, o Brasil e Portugal. Acredito que esse intercâmbio cultural é de uma riqueza enorme para o desenvolvimento de todos os ouvintes e também nosso. Então, eu agradeço o convite, tá, André? Estou sempre disposto a poder colaborar com tudo que for solicitado por vocês aí. Em relação à sua pergunta, é uma pergunta bem instigante, né? Porque o desafio de um treinador de categoria de base talvez seja desenvolver os jogadores, né? E não somente a sua equipe. Na verdade, acredito que o grande desafio é você se desprender um pouco da necessidade de ganhar títulos, essa vaidade, esse desprender um pouco desse ego de ser um campeão, e pensar muito no desenvolvimento do outro, né? Ter um pouco mais de empatia para desenvolver o indivíduo. Então, eu costumo dizer que as minhas equipes elas funcionam como plataformas para o desenvolvimento individual dos jogadores. Eu sei que não vão ser todos os meus jogadores hoje do meu plantel que passarão para a equipe profissional do Fluminense, porém que eles consigam se desenvolver e que tenham uma carreira de sucesso no Fluminense ou fora do Fluminense. Top. E pegando nessa questão de nem todos vão ter sucesso, ou melhor, nem todos vão chegar à equipa principal, muitos deles não vão ter sucesso no futebol, apesar de estarem agora num grande clube. Que tipo de trabalho é que é desenvolvido com os atletas a esse nível? Ou seja, vocês fazem algum trabalho específico para aquilo que possa também ser o insucesso no futebol? Sim, sim. Na verdade, o nosso processo de desenvolvimento no Fluminense ele é baseado num tripé, que é a família, juntamente com o agente esportivo, isso é um pilar do tripé, né? A escola formal, que é a educação formal, e o clube, sendo o jogador o centro do processo. Então, quando esse tripé ele caminha em conjunto, a possibilidade de sucesso é maior dentro ou fora de campo. Então, a gente não costuma utilizar o termo de que o nosso jogador precisa estudar para um plano B, porque isso não acessa o jogador de um grande clube aqui no Brasil. Ele acredita que ele vai ser jogador de futebol, o plano A dele é ser jogador de futebol. Então, o nosso acesso com ele, a nossa comunicação com eles é muito em função de que a educação formal vai ajudá-lo a ser um jogador de um nível maior, de um nível mais alto. Agora, obviamente, se ele não atingir esse nível, se ele não conseguir chegar a esse sonho de ser jogador profissional, né, com certeza ele vai ter também uma maior vivência
né, uma maior vivência cultural, uma maior vivência no que diz respeito ao seu posicionamento no mundo, né, para conseguir uma carreira de sucesso fora dos campos. Nós temos alguns exemplos no nosso processo de formação de ex-jogadores de base que hoje são membros de comissão técnica, são fisioterapeutas, né, são pessoas que trabalham com futebol, apesar de não terem sido jogadores profissionais do clube. Ou seja, o vosso pilar então é a família, não é? A educação formal e o apoio do clube, para que o atleta, numa situação onde não tenha, ou melhor, estão a preparar o atleta para a vida, não é? Na realidade, não estão a prepará-lo só para o futebol. Sim, sim. Nós temos um lema, né, que assim, é o nosso propósito, que é o que nos inspira no dia a dia, que é faça uma melhor pessoa que teremos um melhor jogador. Top. Então, é justamente enxergar o ser humano, enxergar a sua individualidade, a sua identidade, e com isso conseguir um desenvolvimento cada vez mais individualizado dessa pessoa. E para ti, Guilherme, colocando-te na pele de jovem atleta, não é? De alta performance, porque aqui estamos a falar de alta performance, campeonatos nacionais, muita competição, não é? Quais é que são os reais desafios mentais que os atletas têm a este nível? Eu acredito que seja gerenciar as expectativas. Uhum. Hoje, um jovem brasileiro num grande clube, as expectativas sobre ele são gigantes, tanto no entorno, em relação à sua família, torcida, imprensa, agente esportivo, no próprio clube, né, existe uma expectativa sobre esse jogador, mas também alguma expectativa interna, né? Uhum. Da onde ele quer chegar, como é que está sendo o processo dele. Então, esse gerenciamento de expectativa, na minha visão, ele é fundamental, porque nós sabemos que esse caminho ele não é linear. É um caminho de altos e baixos, é um caminho de sucessos e de insucessos, em que o trabalho da resiliência e da persistência precisa ser muito bem desenvolvido e elaborado para que esse jovem jogador consiga, sim, ter um alto nível numa categoria sub-20 e, quando tiver a sua oportunidade na primeira equipe, que consiga desenvolver todo o seu potencial. Nós sabemos que isso é difícil, porém o futebol ele é feito de oportunidades, né? O mais interessante são os indivíduos estarem preparados para essas oportunidades. Não é fácil, porém é o grande desafio que a gente tem no dia a dia. Sem dúvida. E pegando nisso que tu falavas, Guilherme, como é que nós, até porque existem muitas pessoas do mundo do futebol que nos estão a ouvir, mas também existem outras pessoas que não estão ligadas ao mundo do futebol e que também têm objetivos profissionais, ou seja, de viver na sua alta performance, na sua área profissional, e também elas podem se deparar com este desafio da gestão de expectativas. Como é que um treinador de futebol trabalha a gestão de expectativas, ou como é que um clube trabalha a gestão de expectativas, neste caso dos atletas, e que dica, sugestão é que tu podes dar para quem quer viver em alta performance na sua área profissional, para fazer esta gestão de expectativas? Bom, eu costumo trabalhar com os meus atletas, eu tenho um número grande de atletas no meu plantel, né? Então, eu sei que nem todos vão ter um volume competitivo equilibrado, né? Alguns vão ter mais, outros vão ter menos, por diversos fatores. Porém, o pilar fundamental está no que diz respeito à evolução dele com ele mesmo. O que eu posso garantir para os meus jogadores é uma entrega total no que diz respeito ao dia a dia, para que eles saiam melhores do que entraram em uma sessão de treinamento. E se isso for feito dia após dia, certamente
ao final de um ano, ao final de uma temporada, esse jogador evoluiu. Isso é o que eu consigo garantir para eles. Agora, se vai jogar, se não vai jogar, qual jogo vai jogar, aí já são outras situações que a gente precisa analisar para gerar essa oportunidade. Agora, uma vez que ele faz parte do plantel do Fluminense, ele vai ter estímulo para evoluir. E respondendo à sua segunda pergunta, eu acredito que um pilar fundamental para conseguir gerenciar a expectativa, isso inclui também o treinador, né, e todos no clube, é o autoconhecimento. Quanto mais você busca o seu autoconhecimento em cima das suas potencialidades, ou seja, das suas virtudes, de pontos aqui que você tem a evoluir e consegue trabalhar essas questões de forma a potencializar as virtudes e minimizar, né, as suas deficiências, acredito que as suas expectativas começam a ser melhor trabalhadas, porque se tornam metas mais alcançáveis, metas mais reais, e não metas, aquela meta inalcançável. Então, eu costumo trabalhar muito em cima dessas questões que eu coloquei para você. Muito bom essa partilha, Guilherme. E na realidade aquilo que tu falaste é o atleta, e neste caso as pessoas que querem ter grande performance nas suas profissões, é elas fazerem a parte delas, não é? Que é darem o máximo durante o treino, darem o máximo durante o dia de trabalho, para que no final possam estar mais próximas do resultado. E às vezes as pessoas confundem muito aquilo que é os objetivos, digamos que os objetivos de resultado, ou seja, eu quero atingir um determinado resultado, eu quero perder 10 quilos, por exemplo, isso é o resultado. Eu quero ganhar o jogo, isto é o resultado. Só que há um problema quando nós só estamos focados nos objetivos de resultado. É que na maioria das vezes eles não dependem só de mim. Quando vocês vão para um jogo, vocês querem ganhar, não é? Mas do outro lado também está uma equipa que quer ganhar. Então isso é o objetivo de resultado. Depois há o objetivo de processo, que é o que é que depende de mim e o que é que eu faço diariamente para eu ter resultados. E é exatamente isso que tu estás a partilhar, que é o que é que depende de mim para eu conseguir ter resultados, o que é que depende de mim para eu ter performance, para eu conseguir chegar ao meu objetivo. E não há nada melhor do que nós nos focarmos nas coisas que dependem de nós, naquilo que é as nossas ações, e logicamente depois existirá sempre um feedback das nossas ações. E o resultado, esse feedback, se não for aquilo que nós queremos, adaptamos a nossa estratégia para conseguirmos chegar a esse objetivo, não é? E tu falaste de outra coisa muito importante, que é o autoconhecimento, que em papéis de liderança, e eu depois vou querer aprofundar aqui um pouco este tema contigo enquanto líder, a importância do autoconhecimento para o líder, é sem dúvida muito importante. Eu não sei se aí no Brasil, mas acho que sim, acho que esta frase é universal. É aquela frase que diz: conhecimento é poder. Essa frase também existe aí no Brasil, não é? E eu uma vez estava a refletir sobre essa frase e achei que ela não estava completa. Então, vê lá se tu concordas com a frase agora completa, que é a seguinte, que é: conhecimento é poder, vírgula, autoconhecimento é o caminho. É verdade. Porque o autoconhecimento te permite a chegar aonde você quer, né? Na verdade, esse caminho ele pode ser maior ou menor. Uhum. Você pode pegar uma estrada que é mais rápida ou um caminho com mais curvas, em que existe ladeira, em que existe buraco. Então, esse autoconhecimento ele te permite fazer melhores escolhas nesse caminho que é a nossa trajetória de vida, tanto pessoal quanto profissional. E o que você colocou aí sobre fazer o melhor no dia a dia, né, isso está totalmente relacionado a viver o presente, viver o momento presente. O ser humano ele tem uma grande dificuldade, eu estou generalizando, obviamente, né, mas nós temos uma grande dificuldade de viver o momento presente. A gente está sempre pensando no que já fizemos anteriormente
e no que queremos no futuro. É. Só que justamente para se chegar nesse futuro, nós precisamos ser muito intensos no momento presente. E intensos no sentido de ter atenção, de se esforçar, de estar totalmente concentrado na atividade que você está se propondo a realizar, seja ela como treinador, como jogador ou como empresário. Uhum. Não importa a atividade que você está realizando, mas é você viver realmente esse momento presente visando essa evolução. Então, acredito sim que essa frase tem total sentido. E olha, e vou partilhar contigo que eu tenho aqui, por acaso ontem tive a ler um artigo e falava justamente sobre esta questão de nós, era um artigo falava sobre foco, não é? E esse artigo ele diz-nos que nós passamos 12% do nosso tempo a pensar nas coisas que nos aconteceram lá para trás, no passado. 12% do nosso tempo nós estamos a olhar para as coisas que aconteceram lá para trás. Depois, nós passamos 28% do nosso tempo, 28%, no presente. 28% no presente. E, no futuro, nós passamos 48% do nosso tempo. 48% do nosso tempo. Para os matemáticos que nos possam estar aqui a ouvir, os analistas, isto não, a soma destas percentagens não dá 100%. Não dá 100% porquê? Porque há momentos de vácuo. Mas aquilo que acontece é que nós estamos muito mais tempo a pensar no que é que vai acontecer, a pensar no futuro, do que propriamente no momento presente. Ainda assim, não estamos tanto tempo lá atrás, é a percentagem menor que este estudo apresentou, mas é muito tempo que nós não passamos no presente, não é? Portanto, se nós somarmos o tempo que estamos no passado mais o que estamos no futuro, é muito tempo que não estamos onde deveríamos estar. E às vezes isso acontece no próprio nível da ativação dos jogadores para o jogo, não é? Basta eles não estarem no presente, eles não entram com a ativação certa. Não é? Com certeza. Vamos trazer para uma realidade de uma semana de treino, né? Uhum. Geralmente, a primeira sessão ali, a gente ainda está discutindo sobre o que aconteceu no último jogo. Uhum. Né? E o que foi bom, o que precisa melhorar, enfim. Depois o foco começa a ser já no próximo adversário. Estou dizendo assim, de uma maneira geral. Uhum. Porém, se a gente não tiver pensando no que está sendo realizado no dia a dia do treino e só pensar no jogo, você não vai ter uma adaptação positiva para o próximo desafio que você tem, que é o próximo jogo. Então, não adianta você só pensar no futuro sem trabalhar o foco no presente, né? Isso é um grande desafio, não só a nível de futebol, né? Mas é um desafio geral. Eu penso que é um desafio da sociedade humana, principalmente em relação a essa quantidade de informações que a gente tem o tempo todo. Sim. Fica cada vez mais difícil você se aprofundar no momento presente. Estamos expostos a muita distração. As pessoas às vezes acham que têm falta de concentração ou de foco, mas na realidade nós estamos a viver num mundo cada vez com mais ruído, não é? E isso torna mais difícil nós conseguirmos estar no momento presente e estarmos focados nas nossas tarefas, sem dúvida. E eu queria te perguntar uma coisa, Guilherme, que é, tu já falaste um pouco sobre isso, mas como é que tu usas na tua função de liderança, de treinador, como é que tu usas o autoconhecimento nessa tua função? Como é que tu utilizas diariamente o autoconhecimento para desempenhar melhor a tua função enquanto líder? Eu acredito que é trabalhar com todos os membros da equipe, incluindo comissão técnica e jogadores, que eles se sintam totalmente parte do processo. Uhum. Então, a minha maneira de liderar, né, é buscar criar um ambiente positivo para o desenvolvimento de todos. Essa é a minha forma de liderar. Obviamente que em determinados momentos eu preciso ser mais direto, em determinados momentos eu preciso ser mais democrático.
Porém, no final das contas, o que eu busco é criar esse ambiente para que todos se sintam parte de um todo e que todos busquem um objetivo comum. E aí é ter realmente essa visão sistêmica de que o todo não é a soma das partes, mas sim a interação entre todas essas partes em busca de um objetivo comum. E penso que o líder ele precisa ser o exemplo disso tudo. Então, se eu quero jogadores autônomos, eu preciso criar um ambiente para que eles tomem decisões e que depois essas decisões sejam refletidas por eles também, né? Assim como os membros de comissão técnica e quem tiver envolvido na nossa equipe de trabalho. E pegando aqui na questão de, fala-se muito sobre a definição de objetivos, a importância que isso tem depois para nós também implementarmos as ações diárias e mensais e anuais. Tu sempre quiseste ser treinador de futebol? Tinhas isso muito claro para ti? Ou foi algo que depois foi acontecendo com o tempo? Olha, uma boa pergunta essa, porque no futebol, né, o plano de carreira no futebol, você consegue fazer até a página 2, porque o futebol ele é muito dinâmico, né? Então, às vezes, você está visando alguma situação e aparece uma outra oportunidade. Eu vou contar rapidamente como que isso tudo aconteceu. Desde pequeno, eu sou envolvido com futebol, inicialmente tentando jogar, né? O meu irmão, nós temos uma diferença de 1 ano de idade, mas também sempre esteve envolvido de futebol, também é treinador de futebol, né? O nosso pai foi um ex-atleta profissional, teve uma carreira aqui no Brasil e depois se tornou treinador de futebol. Então, assim, tá no berço da nossa família essa questão do futebol. Porém, quando eu fui ficando mais velho e vi que não teria uma possibilidade no futebol profissional, eu busquei me aprofundar no meio acadêmico, né? Então, eu fui buscar uma faculdade de educação física, sempre visando trabalhar com futebol. Não tinha muito claro em qual função, mas gostaria de estar envolvido no meio. Iniciei minha carreira no futebol como preparador físico. E é engraçado falar porque eu gostava muito da função de preparador físico. Em certo momento, eu sempre estive envolvido nas licenças de treinadores aqui no Brasil, né, nos cursos. Eu, inicialmente, como instrutor, e depois começou a me chamar, comecei a ter uma chama de que, poxa, eu quero fazer um curso de treinador também. Estou precisando sentar ali. Se hoje eu estou aqui a dar aula para futuros treinadores, eu preciso também vivenciar isso, para ser um melhor instrutor. O início foi isso. E quando eu fui fazer o curso, né, eu fiz a licença B, e quando eu estava fazendo a licença A, eu tive contato com um conterrâneo seu, né, que foi o José Guilherme de Oliveira, acredito que você o conheça. Ele foi instrutor do nosso curso, e ele começou a falar sobre a periodização tática, isso em 2012, se não me engano, já tem 10 anos isso. Ele começou a falar sobre a periodização tática, sobre uma visão mais sistêmica em relação aos métodos de treino, e aquilo foi me dando mais vontade de me aprofundar, né, ao desenvolvimento do futebol como um todo e não só a questão da preparação física. A partir dali, eu migrei para a área técnica, como auxiliar técnico. Só que eu sempre fui uma pessoa que busquei organizar as ideias, organizar os pensamentos dos outros, ou seja, sistematizar uma ideia, vamos dizer assim. E surgiu uma oportunidade de eu elaborar um projeto de desenvolvimento de categoria de base no que diz respeito ao desenvolvimento metodológico, né, de um outro clube aqui do Brasil. E aí eu migrei para a função de coordenador metodológico. Fiquei nessa função de coordenador metodológico
até entrar no Fluminense. Eu entrei no Fluminense como coordenador metodológico, como você mencionou. E um belo dia, isso em 2020, mas sempre tive uma raiz no campo, sentia falta de dar treino. Sim. Estava sentindo falta de dar treino. E um belo dia, o nosso treinador do Sub-17, ele recebeu uma proposta para um outro clube, saiu, e a diretoria então me chamou para uma reunião 7h30 da manhã. Né? Aí eu, deve ser para a gente buscar um novo treinador. E aí o meu diretor falou, olha, Guilherme, eu quero que você assuma essa equipe, porque essa equipe tem muitos valores para o clube e nós queremos que tenha um processo metodológico top nessa equipe, e ou vai ser você ou vai ser alguém de fora. E aí ele me convenceu dizendo, se for alguém de fora, você vai ter mais trabalho do que se for você. E aí eu não tive como recusar, acabei aceitando. E aí fui treinador dessa equipe, nós acabamos sendo campeões nacionais e muitos jogadores sendo convocados para a seleção brasileira e também conseguindo ir para a primeira equipe do Fluminense, algumas transferências também aí para a Europa, enfim. E assim começou a minha trajetória de treinador no meu clube atual. Já tinha experiência como treinador, mas não num clube dessa grandeza, né? E acredito que as coisas aconteceram no seu momento certo. Hoje eu me sinto também muito confortável para desenvolver essa função, mas realmente não sei se está no meu objetivo ser treinador de uma equipe profissional. Isso o tempo vai dizer. Ok, boa. E tu pegaste aí num tópico interessante que eu queria também explorar contigo, foi, tu recebes esse convite para deixares a tua função de coordenador, não é? E colocam-te numa situação um pouco fora do teu conforto, não é? Porque tu não estavas a dar treinos, não é? Possivelmente não estavas a prescrever planos de treino, nem a fazer os macrociclos, os mesociclos, os microciclos, não estavas a fazer nada disso no momento enquanto coordenador de formação, colocam-te um desafio. O que é preciso, na tua opinião, o que é preciso tu acreditares, quando eu digo tu acreditares, as pessoas acreditarem, quando lhes surge um desafio que vai colocá-las fora da sua zona de conforto? O que é importante nós acreditarmos nesse momento? E tu, trabalhando na alta performance, como é que alguém que está na alta performance pensa quando o desafio surge? Eu acredito que quem trabalha na alta performance precisa de desafios, né? É movido a desafios, né? Porque a zona de conforto, ela não está associada à alta performance. Muito pelo contrário, quando se entra numa zona de conforto, a tendência é que existe uma queda na performance. Então, isso, para mim, também foi um agente motivador, esse desafio de eu estava muito bem enquanto coordenador metodológico, talvez entrando sim numa zona de conforto, né, já bem estabelecido no mercado, ou seja, estava confortável naquele momento. E quando surge o convite para virar treinador, eu pensei justamente na vivência. Eu pensei no seguinte, cara, é uma oportunidade para eu vivenciar algo novo, algo que vai me possibilitar ser o melhor profissional do futebol, porque só quem é ou foi treinador sabe o que é estar nesse papel. É totalmente diferente de todas as outras funções que existem no futebol. Então, isso foi algo que mexeu comigo, né? E eu acredito que esse desafio, para você encarar um desafio, a pessoa precisa estar se sentindo preparada para esse desafio, precisa estar se sentindo competente para esse desafio, né? Então, aí vem as questões das competências para um treinador de futebol, né? Quando eu
eu vinha estudando muito em relação a isso, essas competências, até pelo papel que eu tenho na CBF Academy e também pelas oportunidades que eu tive junto à FIFA de estudos nesse sentido. E eu comecei a pensar em me desenvolver nesses aspectos. E nada melhor do que você estar num ambiente real para se desenvolver nesses aspectos. Então, essa preparação, essa confiança no seu potencial também é algo fundamental para que você encare o desafio e consiga crescer com esse desafio. Ok, ou seja, é importante as pessoas investirem em conhecimento para que quando a oportunidade surja, elas digam, ok, eu estou com medo, porque provavelmente também estavas com medo ou com dúvidas, não é? Mas sabias que tinhas o conhecimento para ir, não é? Às vezes nós ouvimos muito dizer assim, se tens medo, vai com medo mesmo. Calma, se tens medo, vai com conhecimento, não é? Porque o medo vai sempre surgir, o medo não desaparece na alta performance. O medo está presente na alta performance e em tudo aquilo que nós fazemos. Então é fundamental nós adquirirmos conhecimento, nós investirmos em nós, na nossa formação, naquilo que nós queremos fazer e ser, fazer aquilo que depende de nós e depois ver as consequências que tudo isso que nós estamos a fazer, que consequências é que vamos ter dessas ações. Portanto, pá, é muito boa essa partilha, Guilherme, muito boa mesmo. E eu queria falar de uma questão sobre a zona de conforto. Eu adorei esta frase que tu disseste. A zona de conforto não está associada à alta performance. Epá, top mesmo. E refletindo sobre isto, na realidade a zona de conforto é super desconfortável. E porquê é que ela é desconfortável? Quando eu não faço as coisas que eu sei que deveria fazer porque é desconfortável naquele momento, eu vou pagar o preço por isso. Então aquilo que hoje é a minha zona de conforto, no futuro vai se tornar muito desconfortável, porque eu não vou estar satisfeito. Eu vou estar frustrado, eu não vou estar feliz com os meus resultados, não vou estar feliz com a minha liderança, com o meu corpo, com a minha empresa, com o que é que seja. Portanto, a zona de conforto deve ser desafiada a toda a hora. Nós devemos ser especialistas em aumentar a nossa zona de conforto. Como é que ela aumenta? Quando eu saio dela. E isto é o paradoxo da zona de conforto. A zona de conforto é desconfortável e ela só aumenta se eu sair dela. Então, se eu quero conforto, quanto mais conforto eu tiver, melhor. Então, bora aumentar a zona de conforto. E para eu aumentar a zona de conforto, temos que sair da zona de conforto. Não é? E este é o grande paradoxo da zona de conforto. Pá. E este tema é muito, muito interessante. E diz uma coisa, Guilherme, para ti, quais é que são, se tu pudesses dar assim, os 3 erros básicos que não se pode cometer para quem quer chegar na alta performance? Seja no mundo do futebol, podes dar o exemplo para o futebol, mas para qualquer área da nossa vida. Já falaste de vários, não é? Já deste aqui imensos insights e já tive aqui imensos insights e deste vários inputs sobre erros que não devemos cometer e ações que devemos fazer, mas esquecendo ou colocando de lado tudo o que tu disseste, quais é que são os 3 erros que tu consideras, pá, estes 3 erros não podem acontecer se eu quero estar no mundo da alta performance? Acredito que um primeiro erro de um líder de alta performance que não se deve cometer, né, é prometer algo que você não consiga realizar. Né? Ou seja, falar uma coisa e realizar outra. Né? Isso causa um desequilíbrio muito grande no que diz respeito à gestão das pessoas. E quando se existe um desequilíbrio na gestão das pessoas, no momento de crise, isso tende a ganhar uma dimensão muito grande e, por vezes, o líder não consegue mais ter um papel de liderança positiva com esse grupo de pessoas. Esse é um erro. Um segundo erro que eu vejo é se embriagar pelo sucesso.
ou seja, é após uma vitória, após uma conquista, você achar que é mais do que é, né? Porque vai existir a frustração e quando você está embriagado pelo sucesso, você não consegue lidar com a frustração. E o terceiro erro também está ligado a isso que eu acabei de dizer, que é não saber lidar com a derrota. Uhum. Né? Isso é um grande desafio, porque talvez seja o maior exemplo de sair da zona de conforto na alta performance. Então, lidar com a derrota não vai ser fácil nunca para nenhum treinador e nem deve ser. Porém, o líder, o treinador ou os próprios jogadores, eles precisam saber lidar com ela e extrair o que uma derrota traz de positivo. Então, da mesma forma que após uma vitória nem tudo pode estar bem, assim como depois de uma derrota nem tudo pode estar mal. É saber extrair o que teve de positivo, o que precisa evoluir para que nós consigamos mais vitórias que derrotas. Porém, o sentimento de derrota, essa frustração, ela é importante para o desenvolvimento tanto de membros de comissão técnica quanto de jogadores, o que não quer dizer que a gente prefere perder do que ganhar, não é isso que eu estou a dizer aqui, mas... Sim, o que tu estás a dizer, Guilherme, é uma coisa que é, vocês não normalizam a derrota nem a vitória, vocês racionalizam a derrota e a vitória. E isso aí traz mais poder, isso aí traz uma visão completamente diferente daquilo que são os acontecimentos. Porque se eu normalizar a derrota, do género, perder é normal, nós perdermos, está tudo bem, sigamos em frente. Quando nós entramos nesta normalização, deixamos de ter ambição, deixamos de ter o tal foco, deixamos de querer sair da nossa zona de conforto e então começamos a ir para aquele lado mais das desculpas e de não fazer o que é suposto. Quando nós racionalizamos a derrota, aí é diferente. Eu não estou a dizer que concordo que perder é importante, mas eu preciso de racionalizar e perceber porque é que eu perdi. E como é que eu agora vou fazer para ter mais resultados. E às vezes as pessoas confundem. E isto na vida, os conceitos são muito parecidos, às vezes, mas levam para sítios completamente diferentes. E normalizar a derrota é completamente diferente de racionalizar a derrota, que é o que vocês fazem. Vocês racionalizam a derrota, racionalizam os resultados. E tu também falaste aqui de uma coisa que me fez lembrar de uma história que tu disseste, um dos erros é embriagar-se pelo sucesso. Eu certa vez li, já não me recordo onde é que eu li isso, mas há muitos anos atrás, quando digamos que na época dos descobrimentos, quando se ia conquistar outros países, havia sempre aquele cavaleiro que era o mais forte, não é? Que era aquele cavaleiro que conseguia matar muita gente. Mas esse cavaleiro tinha uma coisa, que era, ele tinha uma pessoa que trabalhava especificamente com ele para o relembrar a toda a hora do seguinte: sempre que ele conseguia alcançar os seus objetivos e sempre que ele não tinha a performance desejada, ele tinha uma pessoa ao lado dele que lhe dizia assim: lembra-te que és um homem. Era só esta a função dessa pessoa. E isto era para quê? Para trazê-lo outra vez para a realidade, que é não se embriagar pelo sucesso, não é? Sou o maior, sou o que consegue aqui matar mais inimigos, não é? Então começa ali o meu ego a subir e essa pessoa que tinha a função dizia: lembra-te que és um homem, portanto, és uma pessoa normal, lembra-te que és um homem, e quando as coisas também corriam de forma errada, ele tinha exatamente essa pessoa para o relembrar mais uma vez: lembra-te que és um homem, lembra-te que vais ter frustração. Estes pontos que tu falaste, não é? Engloba essa pessoa, e essa pessoa podemos ser nós. Podes ser tu contigo, não é? Posso ser eu para mim, de lembrar-nos que somos um homem quando está tudo a correr bem
E quando as coisas não estão a correr assim tão bem, não é? Sim, e eu costumo falar sempre para os meus jogadores o seguinte: o futebol ele é um esporte mental, Uhum. em que a todo momento você está lidando durante o jogo com sucesso e insucesso, Uhum. seja a partir de um passe, por exemplo. Eu Uhum. realizei um passe, acertei um passe. Bom, ali no meu cérebro, eu já estou ativando algumas sensações muito positivas que me dão uma série de produção de sentimentos positivos. Uhum. A mesma coisa quando eu perco uma bola. Se eu perco uma bola, naturalmente já vem algumas sensações negativas. E aí não é o não poder errar. O errar faz parte. Uhum. Errar faz parte. Mas é saber lidar com o erro. E aí entra aquele aspecto que nós conversamos no início aqui do bate-papo, que é a resiliência, Uhum. de você conseguir, né, transformar essa adversidade, poxa, em algo positivo, que você consiga tentar de novo. Uhum. Porque o jogador ou a pessoa que não consegue lidar com o erro, e errar é humano, né, Lembra que ele és o vai ter homem? medo de tentar. É do homem, É. ele vai ter medo de tentar. E à Uhum. medida que ele tem medo de tentar, ele se torna um jogador menos criativo, ele se torna um jogador menos decisivo, e Uhum. as tomadas de decisão desse jogador, ou dessa jogadora, ou dessa pessoa, né, acaba sendo tomadas de decisão mais comuns. Certo, certo. E, e talvez Dentro da não sua é zona de isso que a gente conforto. quer. Dentro da sua zona de conforto, não é? Sim, sim. E talvez não vai ser isso que vai fazê-lo chegar no alto nível, né? A gente está dizendo aqui do esporte de alta performance. Alta performance talvez não sejam para as pessoas comuns, Uhum. sejam para os outliers, Yeah. né? Para os fora de série. Pegando, obviamente, eu estou pegando um universo muito grande de pessoas, de jogadores de futebol. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Já estamos aqui a entrar aqui no final do nosso podcast, Guilherme. Agora tenho aqui uma pequena parte que eu chamei de minuto extra. E o que é este minuto extra? Eu vou, durante um minuto, colocar-te questões de resposta sim e não. Ou seja, vai estar aqui sob pressão. Agora vamos estar aqui em alto rendimento, em alta performance de perguntas. Algumas perguntas com rasteira, portanto, a ideia aqui vai ser mesmo tu dares o teu máximo. Eu vou pôr aqui o cronómetro para contabilizar um minuto, ok? Não há dúvidas sobre como é que isto funciona, não é? Eu vou perguntar e tu sim ou não. Está ok para ti, não é? Então, Ok, bora lá. ok. Então vamos lá. Eu vou-te dar aqui o sinal. Portanto, quando eu começar a perguntar, é porque já está aqui a funcionar. Então vamos lá. A culpa é sempre do treinador? Não. Já foste injusto com algum jogador? Sim. Os jogadores profissionais devem ter acesso facilitado aos cursos de treinador? Sim. Estrelas merecem tratamento especial? Sim. O talento vence a atitude? Não. Trabalhas a tua vertente mental? Sim. Já tiveste que ir ao WC, ao banheiro, durante o jogo? Não. Os empresários são quem manda nos clubes? Não. Já foste de direta para algum jogo, ou seja, não dormiste de um dia para o outro? Não. Sabes jogar futebol? Sim. É preciso sorte para se chegar ao alto rendimento? Sim. És o melhor treinador da tua rua? Não. Ok, boa. Muito bom. Então, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Muito bem. Guilherme, olha, para terminar aqui o nosso episódio de hoje, tenho aqui só mais uma pergunta para ti, que é uma pergunta para nós finalizarmos aqui a nossa conversa, que é a seguinte: qual é que é, na tua opinião, a competência-chave
para se ter sucesso enquanto treinador? Uma competência, a competência assim, chave. Comunicação. Comunicação. Ok. Comunicação. Uma boa comunicação, né, favorece a gestão de pessoas, favorece a colocação das suas ideias de jogo, favorece a uma série de questões não só relacionada ao aspecto pessoal e social, mas também técnico, tático. Então, acredito que uma comunicação clara, concreta e concisa facilite muito um treinador de futebol a chegar nos seus objetivos individuais e coletivos. Sem dúvida. Olha, Guilherme, espero que tenhas divertido, tenhas gostado aqui deste bate-papo internacional. Eu gostei muito, portanto, deste aqui muitos inputs interessantes para quem nos está a ouvir, para mim também. Portanto, foi sem dúvida um episódio muito, muito valioso. Agradecer mais uma vez a tua presença e disponibilidade. Portanto, sei que tens uma agenda aí também muito, muito complexa, com treinos e jogos e todas as responsabilidades que a tua função te traz. Portanto, obrigado mais uma vez. E quem quiser acompanhar o teu trabalho, tens alguma rede social, alguma coisa onde partilhes os teus conhecimentos ou não estás assim muito dentro desse mundo? Eu tenho rede social, mas não costumo ativar muito assim em relação a compartilhar conhecimento ali. Pode até ser uma coisa que no futuro eu explore mais isso, mas realmente hoje é mais por falta de tempo, né? Mas a minha rede social é só buscar lá no Instagram Guilherme Torres, que vai achar, Guilherme Torres RJ, né? Por ser do Rio de Janeiro. Enfim, mas não é algo que eu utilize para compartilhar conhecimento. É muito mais em relação a esses podcasts, essas coisas eu tenho utilizado mais. Agora, para mim foi um grande prazer, André, poder ter essa conversa contigo. São perguntas que me fizeram refletir, né? E quando as perguntas me fazem refletir, eu já fico feliz porque eu já penso nessa evolução. Eu já estou saindo aqui do nosso bate-papo melhor do que eu entrei. Então, isso para mim já valeu a pena. E espero que os nossos ouvintes também consigam refletir sobre algumas coisas que nós compartilhamos aqui e que consigam também, a partir de alguns insights, a partir de alguns inputs de ideias aqui, que consigam organizar as suas próprias ideias e se desenvolver enquanto pessoas e enquanto profissionais. Então, fica aqui o meu agradecimento e estou à disposição para o que for necessário aí no futuro. É isso mesmo, Guilherme. Obrigado mais uma vez e obrigado a todos que acompanham aqui o nosso podcast e então vemo-nos no próximo episódio. Obrigado a todos. Obrigado.